Hoje eu quero tratar com você de um assunto da mais alta importância, que é possível ser feliz? Onde mora a felicidade? Será que podemos ter o mapa da felicidade? As pessoas que correm atrás dela alcançam-na? Hoje eu vou tratar com você à procura da felicidade, o mapa da felicidade, o segredo da verdadeira felicidade. Primeiramente, eu quero dizer que essa é uma busca legítima. Fomos criados para sermos felizes, porque a maior fonte de felicidade não está nas coisas, nas experiências, nas aventuras, nas conquistas. A verdadeira felicidade está em Deus. O grande problema do homem é contentar-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo. O Senhor Jesus Cristo tratou desta matéria. E ele abre o seu conhecido e famoso Sermão da Montanha, mostrando a plataforma do reino de Deus, os valores que devem reger nossa vida, os princípios que devem governar nossa caminhada. E ao tratar da felicidade, ele começa dizendo, bem-aventurados. A palavra Makarios, na língua grega, significa feliz, muito feliz. Então, qual é o segredo desta felicidade? Como encontrá-la? Quais são as características das pessoas verdadeiramente felizes? E Jesus começa dizendo assim, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ser humilde de espírito significa uma pessoa desprovida, despojada de qualquer pretensão de justiça própria. É aquela pessoa que chega diante de Deus não reivindicando, não exigindo, não estadiando as suas virtudes, ostentando os seus predicados morais. É aquela pessoa que chega diante de Deus reconhecendo o seu pecado, desprovida de qualquer justiça própria, totalmente carente e necessitada da graça de Deus. Esses são os felizes, aqueles que reconhecem seus pecados e aqueles que reivindicam e suplicam não direitos, mas clamam por misericórdia e dependem da graça. Jesus prossegue no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parece paradoxal, porque o mundo diz que felizes são os que rasgam a cara em ruidosas gargalhadas nos happy hours da vida. Mas Jesus está dizendo que feliz é o que chora. E chora por quê? Chora por causa de seus pecados. Não são aqueles que fazem troça, e zombam e escarnecem da virtude e banqueteiam-se, jogando para dentro do coração todos os baldes de prazer ou usufruindo todas as iguarias do banquete do mundo ou bebendo todas as taças dos prazeres do pecado. Não. Esses podem ter até momentos felizes, mas verdadeiramente não são felizes. Porque é só aquele que reconhece o seu pecado e aquele que chora pelo seu pecado, aquele que se arrepende do seu pecado e confessa o seu pecado e abandona o seu pecado e depende da graça de Deus, é que é verdadeiramente feliz. Mas o texto prossegue e diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso aqui não é frouxo, não é mole, não é aquela pessoa sem consistência granítica. Manso aqui não é aquela pessoa que vive debaixo das botas dos violentos ou dos opressores. Manso é força sob controle, é domínio próprio. Esta palavra era usada, por exemplo, para os animais adestrados para trabalhos domésticos. Quando você adestra um animal para montá-lo ou para usá-lo no trabalho doméstico, ele não perdeu a sua força, mas ele tem a força sob controle. O manso é aquele que, embora tenha oportunidade de revidar, não revida. É aquele que, podendo devolver o mal com o mal, não o faz. É aquele que tem controle sobre
as suas paixões e a sua força interior, porque ele foi domesticado, não por homens, não por sistemas, não por ideologias, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, ele é manso, e é o manso e não o violento que vai herdar a terra. Em quarto lugar, Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é feliz aquele que explora o próximo, aquele que toma o que é do próximo, aquele que violenta o direito do fraco e oprime aquele que não tem vez nem voz numa sociedade draconiana. Não é feliz aquele que surrupia o erário público ou rouba a sua empresa ou entra em esquemas de corrupção para se enriquecer licitamente. Não é feliz aquele que tem sede de prosperar de maneira ilícita, ajuntando e amealhando bens mal adquiridos, deixando cair na sua conta dinheiro procedente do crime ou da corrupção ou das propinas. Não. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Aquele que não se conforma com as injustiças dos tribunais. Aquele que não se conforma com a opressão dos poderosos sobre os fracos. Aqueles que não se conformam com as ditaduras. Aqueles que não se conformam com os regimes totalitários de opressão, que calam a voz discordantes e oprimem, prendem, massacram aqueles que discordam deles. Não. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Não apenas da justiça humana, que emana das leis, dos tribunais, das cortes, mas que têm fome e sede da justiça de Deus. Primeiramente, a justiça imputada a nós, a justiça de Cristo colocada em nossa conta. E segundo, a justiça promovida por aqueles que andam de acordo com os parâmetros justos, retos e santos de Deus. Mas o texto vai avançando e diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que coisa maravilhosa, porque a palavra misericórdia significa aquele que lança o coração na miséria do outro, é aquele que é sensível ao outro, aquele que se compadece do outro, é aquele que estende a mão ao necessitado e abre o coração ao aflito, é aquele que reparte não só a sua vida, seu tempo, seus dons, seus talentos, mas seus recursos também. É aquele que muito bem é representado por Jesus na parábola do bom samaritano. O sacerdote, o levita, religiosos, ao ver um homem seminu, sangrando à beira da estrada, passaram de largo, não se envolveram, não queriam se comprometer, nem se contaminar. Mas passa um samaritano, alguém que era desprezado pela cultura da época, sobretudo do povo judeu, e ele para, ele se aproxima, ele pensa as feridas do homem machucado, ele coloca este homem em cima do seu animal, leva uma hospedaria e ordena o hospedeiro para tratar dele, e se tiver despesas extras, ele está disposto a pagar. E esse é o próximo misericordioso. É aquele que sente a dor do outro pulsando em seu peito, aquele cuja dor do próximo lateja em seu próprio coração. Você tem sido uma pessoa misericordiosa? Você tem a mão estendida para socorrer o aflito? Você tem ajudado as pessoas que estão próximas de você? Você tem usado seus bens para abençoar pessoas? Você tem na sua agenda espaço para socorrer os aflitos e os necessitados? Você espelha no seu caráter este atributo de Deus, a misericórdia? A Bíblia diz que os misericordiosos são felizes, mas bem-aventurado é dar do que receber. E é quem dá misericórdia, é quem recebe misericórdia, de Deus e dos homens. Mas o texto avança um pouco mais, e Jesus que felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é feliz aquele que se abastece das sucursais do submundo, dos vícios, das mazelas, da depravação moral,
da extrema violência das películas, dos filmes, das novelas. Não são aqueles que se pautam por esta agenda maligna, suja, perversa, iníqua, suja em todos os aspectos, mas feliz, muito feliz, é aquele que se preserva, puro, aquele que se santifica, aquele que olha para o padrão absoluto e perfeito que é Jesus, para imitá-lo. Este mundo jaz no maligno. Este mundo tem uma ética situacional e camaleônica. Depende do momento, da circunstância, da pessoa. É uma ética flácida, gelatinosa. Mas o cristão, ele tem padrão absoluto. Ele tem uma ética absoluta. Ele não negocia princípios, ele não negocia valores, ele não transige com os valores. Ele busca a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele resiste o mal, ele foge da tentação, ele pede a Deus: Senhor, livra-nos do maligno. Ele não põe o pé na estrada escorregadia, ele não anda no caminho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Este é aquele que busca o Senhor, que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele busca a santificação, ele ama ser santo e irrepreensível, porque para isso ele foi chamado, para isso ele foi salvo, para andar em novidade de vida, em santidade. Esses são verdadeiramente felizes. Mas o texto prossegue e diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não são aqueles que produzem contendas, aqueles que espalham fake news, aqueles que falam mal dos outros, aqueles que são assassinos de reputação. Não são felizes aqueles que maculam a vida do próximo com comentários desairosos, com críticas desumanas, com acusações levianas. Feliz é aquele que é um construtor de pontes. É aquele que trabalha para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus e umas com as outras. É aquele que é promotor da paz. É aquele que é súdito do rei e príncipe da paz. É aquele que é embaixador da paz. É aquele que costura relacionamentos harmoniosos. Este é feliz, muito feliz. Aqueles, entretanto, que aonde chegam promovem contendas, dissensões, divisões. Aqueles que são verdadeiros correios de corredor, levando e trazendo, jogando uma pessoa contra outra. Essas pessoas não são felizes e elas promovem infelicidade. Mas se você quer ser feliz, verdadeiramente feliz, então é necessário que você seja um pacificador. Esse é o caráter do cristão. Este é o valor básico de um cristão. Ele busca reconciliação do próximo. Ele pavimenta o caminho da reconciliação do homem com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E Jesus caminha para a conclusão deste corolário de bem-aventuranças, dizendo assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É claro que todos nós fugimos de perseguição. Nós não queremos atrair perseguição. Nós laboramos pela paz. Porém, num mundo caído, posto no maligno, que é inimigo de Deus, ser um cristão é atrair perseguição. O apóstolo Paulo chegou a dizer que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Jesus disse que ele foi odiado pelo mundo, e ele é o Senhor, e nós somos seus discípulos, e o discípulo não é maior do que o seu Senhor. O mundo também vai nos odiar, sempre nos odiou. O diabo sempre nos odiou. De tal forma que, na medida em que você adota valores absolutos, princípios absolutos, e que você caminha com Deus e anda com Deus, e segue os preceitos de Deus, você vai gerar hostilidade nesse mundo, rejeição nesse mundo. E Jesus nos alertou sobre isso. No mundo tereis aflições.
Ele foi perseguido pelos religiosos, perseguido pelos políticos, perseguido pelo povo. E não é diferente a igreja ao longo destes 20 séculos de cristianismo. A igreja tem enfrentado resistência, hostilidade. É por isso que a Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Paulo chegou a dizer que nós não podemos nos conformar com este século, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, mediante as Escrituras, a palavra de Deus. Então, se você está sendo perseguido na sua família, no seu trabalho, na sua escola, nas suas atividades, não estranhe isso não. Jesus disse que você é feliz, muito feliz. Nós não devemos sofrer por coisas erradas, mas se estamos sofrendo pelas coisas certas, devemos nos considerar felizes, bem-aventurados. Quando os apóstolos eram presos, açoitados, porque estavam pregando o evangelho, eles saíam da prisão alegres, festejando, porque o Senhor os havia encontrado dignos de sofrerem, não apenas de pregarem o evangelho. Então, felizes, muito felizes, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. E aí ele termina dizendo assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E ele prossegue: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, se você está sendo criticado, zombado, injuriado, perseguido, escarnecido por causa de Cristo, porque você é crente, porque você anda com Deus, porque você é o único aluno da sua classe que é cristão, porque você é o único funcionário do seu departamento que é cristão, porque você é o único daquela empresa que dá um testemunho de que não se imiscui com esquemas. Se por causa do nome de Cristo você está sendo hostilizado, perseguido, não fique triste não, não se sinta derrotado não, você é feliz, você é muito feliz. Isso porque lá no passado, os profetas de Deus foram perseguidos também por esta mesma razão, por esta mesma causa. Então você está se assemelhando aos servos de Deus do passado, aos profetas de Deus. Assim também foi com Jesus, assim foram com os apóstolos, assim com os pais da igreja, assim com os pré-reformadores, assim com os reformadores, assim com os avivalistas, assim com a igreja de Cristo ao longo dos séculos. Agora, você, apesar de toda essa hostilidade do mundo, diz Jesus, você é feliz, bem-aventurado, Macários, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Então, aqui está o mapa da felicidade, aqui está a receita, não de um pensador secular, não de uma filosofia, de alguém que pensou, matutou, cogitou e expôs a sua cosmovisão. Não, isso não é autoajuda, isso não é mergulhar nos corredores da sua alma e buscar lá dentro de você mesmo princípios, filosofias, valores que possam dirigir você pela estrada da felicidade. Não, não, não. Nós estamos aqui ponderando, observando princípios do próprio Senhor Jesus, o Deus feito carne, aquele que é o conteúdo da nossa própria felicidade, aquele que é a razão da nossa própria felicidade. É Ele quem nos dá a pista, é Ele quem nos põe o mapa na mão, é Ele quem nos conduz a esse destino. Nesse processo, rumo à glória, nós podemos experimentar a verdadeira alegria. É claro que esta alegria será plena, maiúscula, superlativa, eterna, quando não haverá mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, nem luto, nem morte, porque as primeiras coisas já terão passado. Mas agora você já pode beber desta fonte inexaurível, você já pode usufruir desse privilégio inaudito, você já pode desfrutar desta alegria por antecipação, como antegosto, como antepasto das realidades
que nós teremos o céu para sempre, sempre, onde não haverá tristeza, nem dor, nem nada contaminado. Aqui vivemos num mundo ainda carimbado pela dor, ainda marcado pelo sofrimento, ainda estigmatizado pela injustiça, ainda ferido pela maldade, ainda emiscuído e maculado pela sujeira moral do presente século. Mas lá nós estaremos numa realidade completamente limpa, pura, santa, sem qualquer laivo de erro, sem qualquer mistura de pecado, sem qualquer contaminação. Agora, você pode ser feliz, muito feliz. Esta felicidade não é um sentimento. Essa felicidade não é uma emoção. Essa felicidade não tem nada a ver com você ter isto, aquilo outro. Quantas pessoas pensam que a felicidade está em ter uma casa diferente, um carro novo, um trabalho novo, uma empresa nova, uma universidade nova, um curso novo, uma conquista nova, uma vitória nova, uma aventura nova? Tudo isso pode ser legítimo, mas a felicidade não está em nada disso. A verdadeira felicidade está em Deus, está em Jesus. A Bíblia diz que só na presença de Deus que existe plenitude, alegria e delícias perpetuamente. E no texto que consideramos, Mateus 5, versos de 1 a 12, Jesus nos dá o mapa da verdadeira felicidade. A felicidade é possível em Jesus e só em Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu coração.